nós vamos light, hein? Nós vamos light. Algo bem gostoso, bem bacana aí. E a gente continuar caminhando, continuar crescendo aí com a nossa remissão, tá certo, gente? Boa noite, Luciana. Olá, Maria das Graças, assistindo com o maridão ao lado. Isso aí. É isso que a gente conversou, rede de apoio, trazer o pessoal da família. Muito bom, muito legal. Bom, vamos começar aqui então, enquanto isso o pessoal vai entrando, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula secreta, né? Depois daquela nossa maratona de conhecimento da semana passada, né? Do sábado passado, estamos aqui novamente. Aliás, vamos aproveitar esse momentinho enquanto o pessoal está entrando. Queria saber de vocês, vocês gostaram da imersão? O que vocês acharam? Gostaram da imersão? Acharam que aprenderam bastante? Aquele formato? O que vocês acharam? Contem para mim aí no chat. Só para a gente ter um feedback aí de vocês. Como é que foi? Se foi bacana? O que poderia melhorar? E principalmente, né? Estão colocando tudo isso em prática? Começaram a colocar tudo em prática que vocês aprenderam na semana passada? Já estão usando o checklist aí no dia a dia? Coloquem aí para mim no chat. O que vocês acharam e quem já começou a colocar as metas em prática, que já está usando o nosso checklist. Quero ver no chat, hein, gente? Sim, demais, muito bom. A Adriana gostou da imersão. Quem mais? Quem mais que gostou? O que vocês acharam? Aprenderam bastante? Quem está usando o checklist? Quero ver, ó. Excelente, a Madeira também gostou. Imersão foi sensacional. Muito obrigado, Leia. Que bom. Foi uma coisa, gostei muito e praticando. Olha lá, Cristina. Muito legal, gente. É uma coisa inovadora, né? A gente inventou, a gente está desenvolvendo essa ideia. Parece que está dando super certo. O pessoal gostou bastante. Muito checklist, não. Muito feedback positivo, né? Olha lá, Oswaldina, boa noite. Ó, Roberto, estou em crise, ainda não comecei o checklist. Tudo bem, Roberto. Lembra que a gente conversou? Tem que respeitar o seu momento. A Derli está vendo as aulas. Olha lá, a Luciane não conseguiu assistir no dia, então não conseguiu ver tudo. Sim, foram mais de 7 horas de aula, né? Mas vai dar certo, você tem acesso aí durante um ano. Adoramos um divisor de águas. Estou implementando alimentação e indo atrás das outras áreas. Olha só, meus parabéns, Luciana. Como eu falei, vai ser só uma questão de tempo. Muito bom, gente. Bom, que bom que vocês gostaram aí. Lembre-se, não adianta só aprender, só estudar. Tem que colocar na prática, tem que implementar. E a gente fez a imersão inteira pensando nisso mesmo. Passo a passo, colocar na prática, um passo depois do outro, um degrau depois do outro. Lembra que falamos? Analogia da escada, né? E use o checklist para ajudar vocês aí, tá certo? Ele foi criado para isso, para isso. As outras aulas já foram liberadas? Já sim, lá, tanto no grupo quanto lá no Hotmart tem o link. Eu fiz uma playlist no YouTube secreta, também fechada, só para o pessoal da imersão, para assistir aquelas 4 aulas especiais, tá bom? Olá, ótima ideia trazer profissionais tão competentes. Eu também gostei muito, achei que foi muito engrandecedor para todos nós, inclusive para mim, eu aprendi bastante. Legal. Olá, foi excelente, foi impossível para perceber que nós autoimunes não estamos sozinhos e nem esquecidas. Excelente, Kenny, estamos todos juntos aí na caminhada. Bom, mas vamos lá, de onde que surgiu essa aula de hoje, né? Qual que é a ideia aqui? Primeiro porque depois da imersão, eu confesso que eu fiquei super empolgado, já com 1000 ideias, 1000 coisas na cabeça, né? Então aí eu resolvi fazer uma aula extra. Eu falei, não vou entregar só a imersão, já foi bastante conteúdo, mas eu quero entregar mais, estou empolgado. Quero trazer mais conhecimento, mais conteúdo ainda para os autoimunes. Quero empurrar eles cada vez mais com uma remissão, ou puxar uma remissão, né? Então, primeiro ponto por isso, que eu fiquei super empolgado, adorei a nossa imersão. Segundo, porque eu vi que libido, saúde sexual e sexualidade apareceu várias vezes ao longo do dia lá na nossa imersão, nos comentários, né? Muita gente comentando, perguntando, falando com outras pessoas, tá certo? E eu sei que esse é um assunto muitas vezes deixado de lado, tá certo? E porque também, terceiro ponto, muitos, né, que compraram aí a imersão, como, esqueci o nome dela aqui, desculpa, mas muitos que compraram a imersão, metade, na verdade, não conseguiram participar com a gente ao vivo. E eu queria estar com todos vocês ao vivo, né? Ver a carinha, o rostinho virtual de todos vocês aqui comigo ao vivo. Então, por isso, por querer trazer mais conteúdo,
por vezes que esse conteúdo sobre sexualidade, baixa libido, disfunção sexual é muito importante, ninguém fala sobre isso. E para ter o contato ao vivo aí com metade das pessoas que compraram a imersão e que não puderam participar com a gente lá, então eu queria ver o rostinho de todos vocês aqui comigo hoje. Por isso que eu resolvi fazer essa aula numa sexta-feira, uma aula extra, aula secreta, tá bom? E só para quem faz parte da imersão, né? Assim, eu sempre faço as aulas abertas no YouTube, mas essa não, essa é exclusiva só pra gente, estamos todo mundo junto aqui, na intimidade, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula secreta, né? Bom, vamos começar. Porque de onde que eu tirei essa ideia e sobre o que nós vamos falar hoje, né? Vamos aqui começar aos pouquinhos, introduzindo o assunto, para todo mundo se ambientar. Todo mundo senta aí na cadeira, se acomoda. Hoje não tem que anotar nada, hoje é mais tranquilo, certo? Vamos lá. Muitos esquecem, né? Muitas pessoas, incluindo os autoimunes, isso não é só dos autoimunes, tá? Mas muitos autoimunes esquecem, né? Que a saúde e a satisfação sexual fazem parte do conceito global de saúde, né? Então a tal qualidade de vida engloba também a saúde sexual, né? A saúde sexual, o ato sexual, a vida sexual, a satisfação sexual fazem parte sim do contexto global de saúde e do contexto de qualidade de vida. E lembra lá na primeira aula da imersão que a gente falou, tudo começa com um desejo. E qual que é o grande desejo do autoimune? É ter uma melhor qualidade de vida. Então não dá pra gente falar em melhor qualidade de vida sem discutir saúde sexual, tá certo? Isso é muito importante, muito importante. Como diz o ditado, né, sexo é vida, literalmente e figurativamente falando, tá certo? Sexo é vida e faz parte da vida do autoimune, deve fazer parte da vida do autoimune, tá bom? E aí eu quero começar essa aula fazendo uma enquete, agora todo mundo responder, eu quero ver todo mundo aí respondendo, tá? Quantos de vocês já falaram sobre saúde sexual e sexualidade com o reumatologista de vocês? Quero ver. Quantos aí de vocês já falaram sobre saúde sexual com o médico de vocês? Responda para mim no chat que eu quero fazer uma enquete aqui antes da gente começar a aula. Quem aí já discutiu com o médico de vocês, com o reumato de vocês, sobre saúde sexual? Coloque aí, ó. Joyce, nunca? Quem mais? Nunca falei, Roberta. Vamos lá, alguém já falou? Vamos lá, todo mundo colocando, sim ou não, sim ou não. Quero ver o chat aqui de todo mundo. Jucimara, ó lá, Jucimara já falou. Tamo 2-1 aqui. Sueli, nunca, 3-1. Quem mais? Vamos ver aqui, todo mundo colocando no chat. Nunca, Cristina, 4-1. Regina, 5-1. Luciene, 6-1. Ixi, vai dar o 7-1, hein? Quem mais? Maria das Graças, não. Leia salvou, 7-2. Olha lá, eu já, 7-3, será que vai empatar? Mas é isso aí, gente. Bom, o que os estudos dizem e refletem muito bem aqui o que nós estamos vendo no chat, né? Os dados de estudos científicos com pessoas autoimunes mostram que até 85% dos autoimunes têm algum tipo de disfunção sexual, tá? Então, até 85% dos autoimunes, quase todos os autoimunes, se pegar 10 autoimunes, 9 praticamente vão ter disfunção sexual em algum momento da vida, mas menos de 30% discutem isso com o seu médico. Isso é dado de estudo, tá? Então veja que nós estamos aqui falando de um problema que afeta quase todas as pessoas autoimunes, só que menos de 30% delas discutem isso com o seu médico, tá? E isso é um grande problema, né? E é sobre isso que eu quero conversar hoje, é por isso que eu queria abordar esse tema hoje, né? E importante, gente, aqui nós estamos num papo científico, num papo sobre doenças autoimunes, conquistar a remissão, qualidade de vida, então nada de tabu, nada de julgamentos, nada de vergonha, tá? Por quê? Como eu tô dizendo aqui, como eu tô mostrando para vocês, falar e discutir sobre sexualidade, problemas, né, na saúde, na vida sexual de vocês, faz parte do tratamento, tá? Então, tratar uma doença autoimune, chegar na remissão, reconquistar a qualidade de vida, passa também pela parte saúde sexual. Então, é importante falar sobre isso, é importante discutir sobre isso
e sem tabu, sem vergonha, sem julgamento. Aqui a gente está num ambiente seguro, num ambiente de troca mesmo, para todo mundo ficar aí super à vontade e a gente ter um bate-papo super bacana sobre isso, tá bom? E como a própria aula diz, e eu não quero ninguém espalhando por aí, essa aula é secreta, então fica tranquilo que ninguém vai saber que você participou dela, ninguém vai saber o que você falou aqui dentro, tá certo? Aula secreta só para quem estava na imersão, não pode ficar totalmente à vontade aí para esse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Certo? Olá, a Vânia falando. Esse tema caiu como uma luva para mim. Pois é, olá. Aqui ainda tá como começaremos em breve. Tairine, eu acho que o seu vídeo está um pouco atrasado. Pega embaixo, né? E joga para frente, tá bom? Se alguém puder avisar ela aí no chat, por favor. Beleza. Bom, eu queria começar essa aula explicando mais ou menos, né? Vamos falar assim, primeiro sobre os motivos, né, a causa para a disfunção sexual nos autoimunes e, obviamente, no segundo momento, eu vou trazer para vocês aí como solucionar esse problema e várias dicas práticas, afinal, toda a ideia da imersão gira em torno das dicas práticas do passo a passo, tá bom? Quando a gente fala em disfunção sexual, né, disfunção sexual, o que isso significa? Então, existem vários problemas que envolvem aí, que podem ser chamados de disfunção sexual, né? Mas aqueles mais comuns, mais frequentes nos autoimunes são falta de libido, falta do apetite sexual, dificuldade para atingir o orgasmo, né? Ou dificuldade para ter uma relação sexual satisfatória, prazerosa, dor durante o ato sexual, né? Seja local ou em outros locais, né? Seja na parte íntima ou em outros locais. E para os homens, disfunção erétil, né? A gente sempre fala que as mulheres, as meninas e tal, mas os homens também são afetados pelas doenças autoimunes e muitas vezes têm disfunção erétil por causa da própria doença autoimune, tá? Então, quando a gente fala de disfunção sexual, é isso: queda da libido e do apetite sexual, dificuldade para o orgasmo para ter uma relação satisfatória, dor, né, durante o ato ou em outros locais e disfunção erétil para homens, tá bom? E é importante lembrar que todo autoimune pode ser afetado ou pode sofrer de uma disfunção sexual, né? Não é exclusivo de uma ou de outra doença. Então, existem estudos mostrando que todas as doenças autoimunes podem cursar com uma disfunção sexual, né? E qual delas são as mais frequentes? Nós temos esses dados também em estudos, né? Então, todas as doenças autoimunes podem provocar isso, independente do seu diagnóstico, você pode apresentar isso também, mas, segundo os estudos, aquelas doenças que mais provocam problemas, né, disfunções sexuais, problemas com libido, etc., são a síndrome de Sjögren e a esclerose sistêmica, tá? E eu vou explicar ao longo da aula para vocês por que talvez essas são aquelas que mais afetam, né? Então, Sjögren e esclerose sistêmica, mais cuidado ainda, tem que falar sobre isso, tem que discutir, mas lembrando que pode afetar qualquer tipo de doença autoimune ou qualquer pessoa, né, com doença autoimune, independente do diagnóstico. E aí eu tentei levantar aqui para vocês, claro que esse é um tema, um assunto super longo, complexo, delicado, mas eu tentei fazer um resuminho aqui para vocês das principais causas, né, das principais explicações para essas disfunções sexuais nos pacientes com doenças autoimunes, tá? E aí nós vamos agora tópico a tópico, trazendo para vocês, ensinando as principais causas, os principais motivos aí para essa disfunção sexual, tá? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a doença autoimune ativa, né? E por que a doença autoimune ativa piora tudo isso, causa uma disfunção sexual, joga a libido lá embaixo, joga o apetite sexual lá embaixo, provoca dor durante a relação? Por que isso acontece, né? Então pense o seguinte, existem vários mecanismos, mas o principal, né, quando a gente vai estudar é o seguinte: quando a doença autoimune está ativa, existe muita inflamação, certo? Isso todo mundo sabe. Então, doença autoimune ativa, sistema imunológico desregulado, muito ativo, produzindo um monte de inflamação, tá? E o que acontece? Essa inflamação circulando pelo corpo faz aumentar um hormônio chamado cortisol, tá? Lembra do cortisol? Então, quando tem muita inflamação no organismo, isso faz o cortisol aumentar, tá bom? O cortisol fica lá em cima no nosso sangue.
E quando o cortisol aumenta, como consequência, reduzem as quantidades de hormônios sexuais, tá bom? Então, inflamação provoca aumento do cortisol e o aumento do cortisol provoca queda dos outros hormônios sexuais, tá bom? E essa queda dos hormônios sexuais é uma grande responsável aí pela falta de libido, de apetite sexual, satisfação, falta de orgasmo, disfunção erétil e etc, tá bom? Então, a inflamação atua diretamente na saúde sexual. Quanto mais inflamação, mais cortisol, menos hormônios sexuais, mais problemas com a saúde sexual essa pessoa pode ter, né? Além disso, muitos autoimunes, quando estão com a doença ativa, têm dores articulares. E é óbvio, se você está lá com o joelho superinflamado, com o pé superinflamado, com a mão superinflamada, você não vai ter desejo sexual, você está morrendo de dor, né? Outra coisa, rigidez matinal. Então, aquela pessoa que acorda de manhã, toda travada, rígida, não vai ter vontade, né? Lesões de pele, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem lesão no rosto, nas costas, na parte íntima. Algumas doenças, né? Doença de BC pode dar úlceras genitais. Na síndrome de Sjögren, pela secura vaginal, pode ter um pouquinho de feridinha genital. Então, é claro que quando a doença está ativa, com muita lesão de pele, isso também vai prejudicar a vida sexual. Aquelas doenças que causam fraqueza muscular, né? Muitas vezes na hora lá do ato sexual, etc., a gente não percebe, mas você está fazendo força pra caramba, movimento pra caramba, né? Imagine aquela pessoa que tem uma polimiosite, uma dermatomiosite, que está com fraqueza muscular por conta da doença ativa, é claro que vai prejudicar ali o ato sexual, tá certo? Então, esses sintomas de doença ativa também vão afetar diretamente, né, o ato sexual, causando disfunção sexual, tá? Outra coisa muito importante, né, e muito intensa, inclusive. Lembra que eu sempre falo para vocês que a fadiga é um dos principais sintomas e um dos primeiros sintomas que aparece quando a doença está ativa, né? Então, a doença ativa é como se fosse uma fogueira lá, um incêndio que está consumindo toda a energia, todos os nutrientes do seu corpo. Aí falta energia, falta nutrientes para outras partes do corpo e por isso você tem fadiga. E é óbvio que uma pessoa que está fadigada, que está cansada, que não tem vontade de sair da cama, que se cansa com qualquer tipo de atividade, não vai ter uma vida sexual ativa, uma vida sexual satisfatória, né, gente? Então, doença autoimune ativa também piora a fadiga e que também está relacionada à disfunção sexual, né? E, por fim, sempre lembrar que doenças como a síndrome de Sjögren, por exemplo, no lúpus isso também acontece. Quanto mais ativas estiverem, podem causar mais secura de mucosas, tá? E a parte genital, a parte íntima feminina, é uma mucosa e que fica seca, sim, na síndrome de Sjögren, principalmente quando ela está ativa, né? E aí você imagina, poxa, síndrome de Sjögren lá em cima, descontrolada, inflamando tudo, seca a região íntima, dá secura vaginal, é claro que isso vai dificultar, vai impedir, vai prejudicar a vida sexual, tá? Então veja que só pela própria doença ativa, nós já temos várias explicações, várias formas aí de entender como que isso afeta a vida e a saúde sexual da pessoa, tá? Então só por aí eu já convenci você do problemão que isso pode ser, tá? Só que as disfunções sexuais, os problemas, né, com libido, etc., não estão relacionados só à inflamação, só à doença ativa, só às dores, só à secura vaginal. Não, não, não. Existem várias outras causas também que são nos autoimunes e que explicam também toda essa disfunção sexual, né? Por exemplo, os transtornos de humor. E o que eu quero dizer com transtorno de humor? Transtorno de humor é aquele grupo, né, de doenças ou de alterações que literalmente mudam o humor da pessoa. Por exemplo, depressão, ansiedade e fibromialgia, tá? Então, na depressão, na ansiedade, na fibromialgia, que como vocês sabem muito bem, inclusive segunda-feira que vem tem live só sobre ansiedade, né? Depressão, ansiedade e fibromialgia são muito mais frequentes nos autoimunes do que na população geral, tá bom? E o que acontece? Tanto a depressão, a ansiedade, a fibromialgia desregulam as substâncias químicas
químicas em várias regiões do nosso cérebro, inclusive regiões responsáveis pela libido, pelo apetite sexual e etc, tá? Então a fibromialgia, a depressão, a ansiedade, por desregularem várias substâncias químicas cerebrais, acabam afetando várias áreas no cérebro que diminuem a libido, diminuem o apetite sexual, provocando aí, piorando muito a questão da saúde sexual, né? Então, nesses quadros de fibromialgia, depressão, ansiedade, existe uma queda, né, bem importante na quantidade, na liberação, na produção de neurotransmissores, né, relacionados ao prazer, ao bem-estar, então serotonina, noradrenalina, dopamina, tudo isso fica desregulado, esses neurotransmissores do bem, né, do prazer, da satisfação, eles caem bastante no nosso cérebro e, obviamente, isso vai jogar a libido lá embaixo, vai jogar o apetite sexual lá embaixo, tá? Outra coisa, lembre-se, a dor crônica, pessoas que têm dor por muito tempo, dores intensas, dores crônicas, essa dor crônica é como se fosse um martelo que fica ali no cérebro o tempo todo martelando, 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 e a dor crônica também desregula o funcionamento cerebral, podendo afetar as áreas aí responsáveis pela sexualidade, tá? Então, tanto a fibro, a ansiedade, a depressão, quanto a dor crônica atuam diretamente, desregulam áreas do cérebro aí, e isso prejudica muito a libido e a saúde, o desempenho, a vontade e etc, tá certo? Certo? E uma outra coisa que muita gente acha que é besteira ou acaba esquecendo, né? Mas que está muito relacionado também a esses transtornos de humor, é a questão da autoestima, né? Então, ter uma baixa autoestima, ter problemas com a autoimagem, que também são coisas muito comuns em quem tem depressão, ansiedade, fibromialgia, e também relacionados, né, ao ganho de peso, à queda de cabelo, e vários outros efeitos colaterais de medicação da própria doença. Isso também afeta muito, né? A pessoa que está com a autoestima baixa, a pessoa que está com problemas com a autoimagem, que está com uma percepção errada da autoimagem, obviamente também não vai ter libido, né? Não vai ter uma boa libido, não vai ter um bom apetite sexual, e isso vai afetar diretamente, tá? Então veja aqui, primeiro, doenças autoimunes ativas, por tudo aquilo que eu falei. Segundo, os transtornos de humor desregulando o cérebro e causando esses problemas, essas disfunções sexuais, tá? Um outro ponto muito importante ou são, né, os problemas hormonais, tá? Então, vários autoimunes sofrem aí de problemas hormonais por vários motivos diferentes que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho quais são, né? E isso, obviamente, que problemas, desregulação, né? O desbalanço hormonal também afeta muito a saúde sexual, tá certo? Então, por exemplo, direto, né, na caixinha do Instagram, nas lives, o pessoal escreve, né? Ah, eu tô tomando corticoide, minha doença tá ativa, tô usando biológico, não sei o quê, minha menstruação tá irregular, não tá vindo, ou tá vindo muito. Pois é, todas essas doenças autoimunes, esses medicamentos podem desregular todo o ciclo menstrual, né? Doença ativa, corticoide em dose alta, troca de anticoncepcional, né? Por exemplo, quando a pessoa, a mulher com lúpus, usa o anticoncepcional com estrogênio, a gente faz o diagnóstico, tem que trocar o anticoncepcional, isso também bagunça muito o ciclo menstrual, né? E é óbvio que toda essa bagunça no ciclo menstrual da mulher vai afetar também a saúde sexual, tá certo? Uma outra coisa muito importante, sabemos que várias doenças autoimunes e alguns medicamentos podem provocar menopausa precoce, tá? E o que é a menopausa? A menopausa nada mais é do que falência dos ovários da mulher. Então, os ovários, né, da mulher são a principal fábrica de hormônios sexuais femininos, tá? Quando a mulher entra na menopausa, os ovários entram em falência e aí os níveis, as quantidades de hormônio sexual feminino caem drasticamente para praticamente zero, tá? E é por isso que mulheres na menopausa costumam ter também problemas sexuais. E, como eu falei, em várias situações, várias doenças autoimunes e alguns medicamentos, por exemplo, a ciclofosfamida, né, principalmente quando usada em doses altas, podem fazer as mulheres autoimunes entrarem precocemente na menopausa. E menopausa precoce, essa queda brusca dos hormônios sexuais precocemente, também é uma grande causa de disfunção sexual, tá? Outra coisa que a gente sempre discute, né, falamos bastante sobre isso
naquela aula sobre se as doenças autoimunes vêm aos pares, né? Vêm de 3 de cada vez e tal, que são os problemas na tireoide, né? Todos sabemos aí que é bastante comum que pessoas com lúpus, com Sjögren, com artrite reumatoide, várias outras doenças autoimunes também tenham a tireoidite de Hashimoto, né? E a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai destruindo a tireoide aos pouquinhos, pode causar o hipotireoidismo, né? A falta de hormônios da tireoide, e a falta de hormônios da tireoide também pode afetar a saúde sexual, tá bom? Então imagine lá você que tem lúpus, que tem Sjögren, desenvolveu hipotireoidismo, ainda não tem esse diagnóstico, não está repondo o hormônio tireoidiano, a tireoide está desregulada e isso vai impactar também na saúde sexual, tá bom? E por fim, algo muito importante que acontece por vários motivos diferentes, mas é o ganho de peso, né? Quando a mulher ou o homem ganham peso, né? Quando acumulam mais gordura no organismo, toda essa gordura converte, né, os hormônios sexuais que estimulam o apetite sexual em outros hormônios que não são tão estimulantes, né? Então toda essa gordura pega o hormônio do bem, vamos falar assim, né, falando em saúde sexual, e transforma em hormônio que não te ajuda com a saúde sexual. E é muito comum, né, as pessoas, os autoimunes, pelo uso do corticoide, pela incapacidade de fazer exercício físico, pela própria ansiedade, ganharem peso, e o aumento da gordura altera toda essa parte hormonal também, impactando aí na saúde sexual, tá? Então, ganho de peso, ganho de gordura também é um grande fator. Então, veja que falamos já de doença autoimune ativa, transtornos de humor desregulando o cérebro, desregulações hormonais, né? E, para finalizar aqui, uma causa também muito importante de disfunção sexual nos autoimunes é o que? O uso de medicamentos, tá? Então, existem vários medicamentos que podem sim impactar, afetar diretamente a vida sexual, tá? Tô falando muito rápido, gente? Tô falando muito rápido? Se tiver muito rápido, vocês me avisam. Eu tô acelerado hoje, atendendo o paciente desde as 7 da manhã. Tô aqui, ó, tô no batidão. Se tiver muito rápido, vocês avisam, eu volto. Olha lá a Maria falando, verdade, no início do tratamento engordei muito, tinha muita vergonha do meu corpo, isso estava afetando demais minha autoestima. Veja só, a autoestima, a autoimagem, claro que vai impactar na vida sexual, sem contar o que eu acabei de explicar, né? Aumento da gordura diminui os hormônios sexuais, isso causa disfunção, né? Olá, quem mais? Quem mais que tá por aí? Tá ótimo, beleza. Tenho Hashimoto há mais de 25 anos e há 2 anos tive diagnóstico de Sjögren. Tenho percebido falta de libido. Pois é, Alessandro, no Sjögren, como eu falei, inflamação, diminui o hormônio sexual. No Sjögren tem a questão da secura vaginal, né? No Sjögren muitas vezes tem a questão da fibromialgia, tá certo? Está ótimo. Problemas difíceis. Como auxiliar na melhora dos pontos citados? Calma, dona Laura, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Deixa eu só falar de medicação e nós já vamos falar sobre solução, tá bom? Eu tô aqui hoje para isso, para mostrar solução e não para mostrar só problemas, né? Olha lá. Bom, vamos lá. Olha lá a Roberta falando, tem o Hashimoto, Sjögren e fibro. Não entendia porque estava com problemas na libido. Pois é, Roberta, agora você já descobriu um monte de motivos aí, fora o que eu vou falar agora de medicação, tá certo? Então, você já tem aí várias explicações plausíveis. E por que é tão importante vocês entenderem, né? Ah, doutor, mas eu não sou médico, eu não preciso saber dessas coisas. Precisa sim, sabe por quê? Porque muitas vezes você está aí sofrendo com isso, com problemas de sexualidade, baixa libido, às vezes até tem relação sexual, mas não é satisfatória, né? É aquela coisa que não é legal. E muitas vezes você fala, nossa, eu acho que a culpa é minha, eu tô ficando louca, eu acho que é imaginação, eu acho que é da minha cabeça, o marido começa a brigar, a esposa começa a brigar. E por que é tão importante vocês entenderem isso? Para vocês verem que tudo isso tem fundamento, tem explicação médica, tem explicação científica, tá bom? Então é importante vocês entenderem que o problema existe, por que ele existe e principalmente para saber como resolver isso no futuro, né? Não é nada da cabeça de vocês, não é nada frescura, não é nada disso, isso é tudo científico, isso é tudo médico, tá bom? Certo? Olá, doutor, põe essa live na Hotmart para vermos com mais calma. Vamos pensar, Luciano, vamos pensar aí no seu caso, depois eu discuto com a equipe.
Mas vamos lá, então, o último ponto aqui que eu acho muito importante a gente discutir, né, sobre causas, possíveis causas aí de disfunção sexual nos autoimunes, tá? Medicamentos, né? E quando eu falo de medicamentos, nós também temos vários tipos de medicamentos que podem afetar a saúde sexual, a libido e etc. O primeiro deles, o queridinho de muitos, odiado por muitos, amado por outros muitos, né? Que é o corticoide, tá? Então, o corticoide em doses altas, principalmente. Lembra lá no começo que eu falei que quando tá o corpo muito inflamado, o cortisol vai lá em cima, o cortisol alto diminui os hormônios sexuais e por isso a libido cai, né? O que é o corticoide? O corticoide nada mais é do que uma imitação do hormônio cortisol. E se a pessoa está tomando corticoide em doses muito altas, o cortisol no sangue vai subir também e aí faz o mesmo efeito que a inflamação, tá? Então, quando a pessoa toma corticoide em doses muito altas, esse corticoide muito alto no organismo faz o hormônio sexual cair e isso provoca a queda da libido, tá? Depois, conforme a gente vai diminuindo a quantidade de corticoide, a dose de corticoide, isso vai melhorando, tá? Mas principalmente aí acima de 30, 40 miligramas, afeta muito a libido e a saúde sexual, tá? Outra classe de medicamentos muito importantes, né, são os antidepressivos, tá? Então, um monte de medicamentos antidepressivos e que a gente não usa só para tratar depressão, tá, gente? Lembrando que antidepressivo a gente usa para depressão, para ansiedade, para fibromialgia, para dor crônica, para neuropatia, para um monte de problema de saúde, tá? É que eles são da classe dos antidepressivos. Mas vários antidepressivos afetam muito a libido, tá? Por quê? Porque os antidepressivos também atuam em várias regiões ali do cérebro e podem dar como efeito colateral a queda da libido, a secura vaginal e etc, tá? E aqui, assim, tem um monte de antidepressivo, mas eu vou trazer alguns principais aqui, só para vocês saberem quais que são os piores, vamos falar assim, que mais diminuem a libido e quais que são os melhores, né? Ou seja, antidepressivos que estão menos relacionados à queda da libido, tá? Quais que são os piores? Os piores antidepressivos para a libido são duloxetina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, amitriptilina, tá? Então veja que todos esses antidepressivos mais clássicos, mais tradicionais, que são os mais usados no nosso dia a dia, inclusive na reumatologia, todos eles podem afetar bastante a libido, tá? Claro que isso varia para cada paciente, uns sentem mais, outros sentem menos, tá certo? Mas esses medicamentos geralmente causam pelo menos um pouco de queda de libido, enquanto que outros antidepressivos não causam tanta queda de libido ou não causam queda da libido. Por exemplo, bupropiona, mirtazapina, vortioxetina, que é o Brintellix, tá? Esses são antidepressivos aí que não causam tanto queda de libido. Então, se você toma um desses antidepressivos que eu falei primeiro e está com muito problema de libido, discute com o seu médico, discute com o psiquiatra, se não valeria a pena trocar o antidepressivo, diminuir a dose, enfim, ou até trocar por algum outro que não esteja tão relacionado à queda da libido, para ver se isso melhora, tá? Muitas vezes, só de trocar a medicação, só de testar uma medicação diferente, isso já é suficiente para melhorar, tá? Outros remédios aí que podem causar muita queda de libido, né? Na verdade, não queda de libido, mas sim a queda da lubrificação e impotência nos homens, são os bloqueadores do canal de cálcio, né? Que são aqueles remédios usados para tratar o fenômeno de Raynaud, como, por exemplo, diltiazem, difedipino, todos eles podem causar piora da secura vaginal nas mulheres e impotência nos homens. Então, lembra lá a esclerodermia, que é uma das mais afetadas por disfunção sexual. Na esclerodermia, quase todo mundo tem fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud a gente trata inicialmente com bloqueador do canal de cálcio, e o bloqueador do canal de cálcio está relacionado a mais secura vaginal e a impotência sexual em homens, tá? Então, tem que prestar atenção nisso também e ver se dá para fazer alguma coisa para ajudar, né? Por exemplo, qual que é a solução para o fenômeno de Raynaud, além do bloqueador do canal de cálcio? Quem que é? O Viagra, tá? Então imagine só, uma mulher com esclerodermia, Raynaud muito grave, né? Tendo que usar doses altíssimas de
nifedipino, diltiazem, isso afetando muito a saúde sexual. Opa, e se discutir com o médico, será que não vale a pena usar o Viagra? Nesse caso, você vai tratar melhor ainda o fenômeno de Raynaud e pode até ajudar a mulher na sua saúde sexual, né? Existem vários estudos mostrando que o Viagra também ajuda a mulher aí a atingir orgasmo, ter mais satisfação sexual. Então, opa, talvez seja uma boa opção, tá certo? Outra classe de medicamentos que pioram muito a questão da lubrificação, e aí, atenção, mulherada com síndrome de Sjögren, né? São os opioides, tramadol, codeína, Paco, Tilex, todos esses que têm opioide, tá? Os opioides também diminuem a lubrificação vaginal. Antialérgicos, né? Lembrar que os antialérgicos aumentam a secura como um todo, inclusive das partes íntimas, tá certo? Enfim, existem vários medicamentos aí que podem dar alterações diretas, né? E afetar diretamente a saúde e o desempenho sexual. E sem contar aqueles efeitos colaterais de muitos medicamentos que, obviamente, não vão diminuir a libido, né? Então, aquele metrexato que faz você passar mal, ter dor de cabeça, a famosa dor de cabeça, né? Muitas vezes ela é real mesmo. Então, dor de cabeça, náusea, vômito. É claro que você vai estar com a libido lá embaixo. Imagine começou lá um medicamento novo, um biológico, qualquer imunossupressor oral, aquilo lá alterou o intestino, dor abdominal, soltou o intestino. É claro que você vai ter queda da libido, né? Então, todos esses efeitos colaterais de medicação também podem afetar e tudo isso precisa ser pensado, né? Então, veja quantas coisas aí a gente tem que pensar também, inclusive, né, em relação à medicação, quando se fala de saúde sexual, tá? Então, esse foi só... pontuei algumas coisas mais importantes, assim, que eu queria que vocês soubessem, tivessem conhecimento, e para poder discutir, levar isso aí para o médico de vocês na próxima consulta e ver o que pode ser mudado. Afinal, não dá para deixar de lado, não é para jogar embaixo do tapete a questão da saúde sexual, tá bom? E agora, vamos para a parte de tratamento, né, ou de dicas, de medidas objetivas para melhorar tudo isso. Mas antes disso, eu quero ouvir vocês. Falem aí, vocês têm dúvidas? O que vocês estão achando? E aí, deixa eu tomar uma água enquanto isso, vão mandando as perguntinhas aí, para a gente passar para a parte do tratamento, tá bom? Olha lá, Joyce, toma o Velige frontal sendo retirado. Pois é, o Velige em alguns pacientes pode causar bastante queda de libido. Não em todos, tá? Mas em alguns pacientes sim, aí vale a pena discutir a troca, tá bom? Duloxetina é usado para tratar o lúpus? Não. Duloxetina é um antidepressivo para fibromialgia, depressão, ansiedade. Olha só o depoimento da Vânia, que coisa super importante, por isso que a gente está aqui discutindo. Perdi meu marido por muitos motivos, mas para ele a falta de sexo fechou a barraca. Pois é, e eu tenho certeza, Vânia, que isso acontece com muitos e muitos e muitos e muitas e muitas e muitas autoimunes no mundo todo, tá? No mundo todo. Veja só, claro que provavelmente existiram um monte de outros problemas, né? Mas se na época você soubesse de tudo isso e tivesse conseguido mudar um pouquinho, mexer qualquer coisinha para te ajudar na questão da saúde sexual, quem sabe não teria te ajudado nesse seu casamento, né? E é por isso que estamos aqui discutindo sobre isso. E calma que você ainda tem muita vida pela frente, tá bom? Fica tranquila, agora você sabe, vamos seguindo em frente e tem muita coisa boa para acontecer, tá certo? Cloroquina também diminui a libido? Não, a cloroquina não altera a libido, tá? Nem a secura vaginal, nada nesse sentido. Muito pelo contrário, né? A cloroquina trata a doença e melhora tudo isso. Beleza? Bom, vamos continuar. Então falamos aí sobre as principais causas de disfunção sexual e agora vamos trazer para vocês aqui algumas soluções, né? Então primeiro eu vou explicar para vocês como que a gente resolve tudo aquilo e no final eu separei umas dicas práticas, né? Afinal, aqui nós temos uma aula extra, uma aula secreta da imersão e todo o objetivo da imersão é justamente te dar um passo a passo, né? Te dar um degrau por vez para você ir subindo e caminhando rumo à tão sonhada remissão. Então vamos dar aqui uma parte mais teórica da solução de tudo isso e depois no final dar um passo a passo aqui que eu separei para vocês, tá bom? Certo? Bom, se a principal causa da queda de libido, da disfunção sexual nos autoimunes
está relacionado à doença ativa. Qual que é, né, um dos principais, ou uma das principais formas de tratar tudo isso? Obviamente controlando a doença, né? Então lembra, a gente faz o caminho inverso. Quando eu controlo a inflamação, eu diminuo a quantidade de cortisol no organismo. Quando eu diminuo a quantidade de cortisol no organismo, os hormônios sexuais aumentam e com isso aumenta a libido, o apetite sexual, a satisfação e etc. Tá? Então, o primeiro ponto importante em todos os sentidos, inclusive na saúde sexual, é controlar muito bem a doença autoimune, controlar a inflamação, tá? Além disso, quando você controla a doença autoimune, a pessoa vai ter menos dor, menos fadiga, menos indisposição, não vai ter as lesões na pele, não vai ter a fraqueza muscular. E é óbvio que tudo isso vai afetar, impactar positivamente na saúde sexual. Aquela mulher que estava lá cheia de dor articular, no joelho, no quadril e tal, quando você trata tudo isso, obviamente ela vai estar mais disposta, ela vai ter mais vontade, mais desejo, tá? Então, tratar a doença autoimune diminui a inflamação, diminui o cortisol e aumenta os hormônios sexuais, mas também a melhora dos sintomas contribui diretamente para isso, tá? Cuidado, atenção especial, atenção especial. Vida sexual é importante, saúde sexual é importante, mas mulheres em idade fértil, cuidado com o anticoncepcional. Sempre pensar no anticoncepcional, principalmente quando a doença está ativa, tá? Lembra, não pode engravidar com doença ativa, não pode engravidar com um monte de medicamentos, tá? A gente quer se estimular, quer desenvolver, quer melhorar a saúde sexual, mas com responsabilidade. Então, mulheres que estão em idade fértil, que não estão planejando engravidar e não estão fazendo tudo direitinho para isso, tem que usar o anticoncepcional adequado, tá certo? Então, primeiro ponto, controlar a doença autoimune, né? Segundo ponto, né, trazendo o que eu acabei de falar, que é o cuidado com os medicamentos, tá certo? Obviamente, reduzir e retirar o corticóide o mais rápido possível, e aí atua, igual eu falei para o cortisol, quando você reduz e retira o corticoide, os hormônios sexuais sobem novamente, e isso melhora toda essa questão da sexualidade, tá? De novo, considerar a redução da dose ou a troca dos antidepressivos. Lembra aqueles que mais causam isso? Duloxetina, fluoxetina, sertralina, estalopram, amitriptilina. Tá usando algum desses? Pense em baixar a dose se for possível. Pense em trocar se for possível pela mirtazapina, pelo Brintelix, né? Tá bom? Pensar sempre nisso. E muitas vezes essa questão do antidepressivo é preciso testar. Como eu falei para vocês, isso é muito individual, né? Eu já vi paciente que toma duloxetina, dose altíssima e não afeta nada, né, da questão da libido, por exemplo. E eu já vi paciente tomando microdose de duloxetina e perdendo completamente a libido, tá? Então isso é individual e a melhor forma de ver como é que o corpo vai responder é testando mesmo. Então você tem que sentar com o seu médico, discutir, mexe aqui, mexe ali, troca e ver qual que você se adapta melhor, tá? Um outro ponto muito importante, vocês acharam que ia esquecer, né? Vocês acharam que ia esquecer disso, mas eu não vou esquecer. Dieta saudável, desculpa, e sono de qualidade. É óbvio que ter uma dieta saudável e um sono de qualidade é fundamental para uma saúde sexual de qualidade, tá certo? Então, sexo é igual energia, é igual disposição, é igual vontade, tá? E para você ter energia, disposição, vontade, você tem que ter primeiro um bom combustível, né? Não adianta colocar aquela gasolina adulterada, aquela comida ruim, cheia de gordura, né? Cheia de sódio, de conservante. É claro que isso vai jogar sua libido lá embaixo, sem contar que ganha gordura, afeta o hormônio sexual, etc, né? Então, a alimentação saudável é fundamental. Inclusive, não esquecer dos famosos alimentos afrodisíacos, né? Tem várias receitinhas aí, afrodisíacas e tudo mais, que podem ajudar sempre com cautela, com fígado, interação medicamentosa, tá? Mas a alimentação saudável é muito importante. Sono de qualidade, né? Como é que você vai ter disposição, né, sexual se você não dorme bem, dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite, acorda acabado, como se tivesse aí passado um caminhão em cima. Então, sono de qualidade também é importante, tá? E aqui entra aquilo que a gente discutiu muito, com a ajuda aí dos outros profissionais durante a imersão, que é
implementar a dieta do Mediterrâneo, inclusive ensinamos vocês no sábado passado, né? E higiene do sono, tá bom? Então, lembrar 1 hora antes da hora de dormir, desligar todas as telas, deitar na cama, apagar as luzes, não comer e deitar para dormir no intervalo de 2 horas, não fazer exercício físico depois das 6 horas da tarde, não tomar café energético e outros estimulantes depois das 5 horas da tarde, tá bom? Então, tudo isso é chamado de higiene do sono. Isso vai fazer você dormir melhor, e você dormindo melhor vai acordar mais disposta, mais animada, isso regula a parte hormonal e, obviamente, impacta positivamente na saúde sexual, tá? Então, dieta balanceada e sono de qualidade é fundamental. Outro ponto que faz também sentido, é importante para a saúde sexual, são os exercícios físicos, né, gente? Olha ele aqui novamente, tá? Então, quais os benefícios aí do exercício físico para a saúde sexual? Então, o exercício melhora a circulação sanguínea, melhora o preparo físico, né? Lembra que eu falei? O ato sexual demanda muito preparo físico, né? E aí, quanto mais preparado, mais condicionado, mais exercitado você tiver, mais satisfação você vai ter durante o ato sexual, né? Então, circula mais sangue, melhor preparo físico, o exercício provoca. O exercício físico provoca melhora das dores, queda da inflamação, melhora da fraqueza muscular, né? Então, tudo isso, veja que para cada ponto, para cada problema que eu trouxe lá em cima, eu estou trazendo uma solução aqui embaixo. Olha só o que a Maria das Graças falou. Pode voltar lá na tela, produção. Pode voltar lá, por favor, que eu perdi aqui o comentário dela. Mas era muito bom o comentário sobre os exercícios. Enfim, falando que ela começou a fazer exercícios, melhorou muito, inclusive, da parte de saúde sexual, né? Olha lá, Maria das Graças. Depois que comecei a fazer exercício físico, isso ajudou muito na minha vida sexual, pois além de perder peso, mudou muito minha vida para melhor. Exatamente. Então, o exercício, lembra da aula da Lívia? Diminui inflamação, diminui dor, melhora condicionamento físico, melhora a fraqueza. E, olha só, algo muito importante que a Maria falou aqui, melhora da autoestima e da autoimagem. Poxa, quem não gosta de se olhar no espelho lá e tá magrinho, tá bonito, se sentir bem? E é óbvio que isso vai impactar na saúde sexual, né? Se você tá se sentindo bem consigo mesmo, tá confiante, tá com uma boa autoestima, isso vai impactar positivamente na saúde sexual, tá? Então veja quantos pontos aí o exercício físico atua diretamente, né? Outras coisas importantes para mulheres pós-menopausa, tá? Mulheres pós-menopausa, discutir com o seu ginecologista, junto com o reumatologista, sobre a reposição hormonal, tá? Então, lembra que eu falei, menopausa, o hormônio sexual vai lá embaixo, isso afeta muito a vida sexual, tá? E muitos pacientes, muitas vezes, podem sim fazer uma reposição hormonal também pensando nisso, por que não, tá? Então, existem reposições hormonais pela via oral, pela via tópica, né? Os cremes, as pomadas, os cremes vaginais de estrogênio também funcionam muito bem, principalmente para aquelas mulheres pós-menopausa que têm muita secura vaginal, tá bom? Então, discuta com o seu médico, reumato, discuta com o seu ginecologista, fale para eles se conversarem para ver se tudo bem usar aquela reposição hormonal, mas fale sobre isso porque pode ajudar bastante, tá bom? Só cuidado aí, pessoas que têm lúpus e outras doenças com alto risco de trombose, que não pode usar o estrogênio, né, gente? Então, reposição hormonal com estrogênio proibida para quem tem lúpus e alto risco de trombose, como a SAF, por exemplo, tá? Mas progesterona, testosterona, enfim, existem várias soluções possíveis para isso que podem ser discutidas, tá? Outro ponto muito importante, a psicoterapia. Veja só como a gente vai passando em todas aquelas áreas que a gente foi conversando, que eu fui trazendo para vocês, que a gente foi ensinando durante a imersão, né? Então, conhecer a si mesmo, entender sobre as doenças, como elas afetam aí a saúde sexual, depois a alimentação, depois a atividade física, agora estamos aí na saúde mental, né? Então, a psicoterapia, ela é super importante também para os autoimunes que têm algum tipo de disfunção sexual, né? E essas terapias, elas podem ser individuais, né? Só com a pessoa, por exemplo, para tratar ansiedade, depressão, fibromialgia,
Lembra que eu falei que tudo isso desregula partes do cérebro que diminui a libido? Bom, se você vai no terapeuta, no psicólogo, tá fazendo direitinho, isso vai te ajudar a combater a ansiedade, a depressão, a fibromialgia e, obviamente, sua libido vai aumentar, a sua saúde sexual vai melhorar, tá? E sempre lembrar das terapias de casal, tá? Existem vários terapeutas de casal aí que atuam diretamente no desenvolvimento da comunicação, da intimidade, do erotismo. Então, esses terapeutas de casal também podem ajudar muito aí os casais que estão tendo problemas de sexualidade, tá? Não esquecer da psicoterapia, tanto individual quanto terapia de casal, né? Fisioterapia também muito importante. Primeiro, para o tratamento das dores, das limitações, né? Então, se você tiver alongado, fortalecido, vai ter menos dor, mais disposição. Basicamente, aquilo que a gente falou sobre o exercício físico, mas muitas vezes, antes de ir para o exercício, é importante fazer a reabilitação na fisioterapia, tá? E lembrar que existe também a fisioterapia íntima, né? Existem vários fisioterapeutas íntimos, né? Não íntimos, mas vários fisioterapeutas especialistas em fisioterapia íntima que podem ajudar aí com a questão da dor, com o desconforto durante o ato sexual, que podem fazer um trabalho aí pélvico que vai te ajudar nessa questão. Enfim, vale a pena procurar também um fisioterapeuta que trabalha com essa fisioterapia íntima, tá? E lembrar sempre, né, da avaliação ginecológica para as mulheres e avaliação urológica para os homens, porque não é porque você tem uma doença autoimune que tudo que acontece na sua vida é pela doença autoimune. Você também pode ter outros problemas ginecológicos, urológicos, que podem estar impactando nisso, né, gente? Então, passar por uma avaliação do gineco, discutir isso com o gineco e os homens com o urologista também é super importante, tá? Então, veja só que aqui já demos várias formas de ajudar, de melhorar, de resolver várias dessas situações que vocês já podem colocar em prática, já podem correr atrás a partir de amanhã, né? Mas agora eu vou dar dicas práticas, né? O passo a passo aí para que você melhore sua saúde sexual aí nos próximos dias, nas próximas semanas, seguindo a nossa filosofia da imersão, tá bom? Certo? Podemos lá? E aí, vamos antes de começar as dicas práticas, o que vocês acharam? Dúvidas? Querem comentar alguma coisa? Laser íntimo pode para quem tem lúpus? Marilena, aí é bem discutível, tá? Bem discutível. Depende muito de que tipo de laser, onde que vai ser feito, se a pessoa tem muita lesão de pele, se está controlado, se não está. Aí é melhor ver cada caso com o seu médico, tá bom? Aula fantástica, obrigado, doutor. Que bom. Sabia, Adriana, que é a primeira aula que eu dou sobre saúde sexual. Nunca tinha dado aula sobre isso. Vamos lá. Que bom que vocês estão gostando. Beleza. Sempre tive medo de usar hormônios. E realmente, não pode ser algo tão banalizado. Tem que discutir com o reumato, com o gineco. Mas em muitas situações dá para usar sim, com segurança. Tá bom? Certo? Bom, vamos para as dicas práticas. Dicas práticas aqui. Então, eu fiz uma curadoria, um levantado geral aí de dicas práticas para o dia a dia, tanto para autoimunes quanto para vários outros pacientes com doenças crônicas e tal, e trouxe umas dicas bem práticas que parecem ser bobinhas às vezes, mas que vão ajudar muito vocês no dia a dia aí para tentar ajudar nessa questão da saúde sexual, fora tudo isso que eu falei ao longo da aula. Tá? Só fechar aqui que o pessoal tá mandando mensagem e agora eu tô concentrado aqui. Mas então assim, vamos para umas diquinhas práticas, tá? Primeiro, e muito parece bobo, mas muita gente tem problema em relação a isso. Converse com o seu parceiro, converse com a sua parceira, tá bom? Tem que conversar, tem que ter diálogo entre os parceiros, tá? Converse sobre o quê? Converse sobre as suas limitações físicas, né? De forma geral. Converse sobre as limitações que você está tendo naquele dia específico. Todo autoimune sabe que varia, às vezes é uma montanha-russa, principalmente quando a doença não está controlada. Então é importante você expor para o seu parceiro quais são as suas limitações, qual a sua limitação naquele dia, como é que você está se sentindo naquele dia, tá? Seja aberto em relação ao momento que você está passando.
Lembra que eu falei lá na parte de rede de apoio, é importante respeitar o seu momento, tá? Todos aqueles momentos de crise, você tem que comunicar isso para o seu parceiro. Naqueles momentos que você tá bem, você também tem que comunicar para o seu parceiro, tá? Seja muito aberto e comunique as suas preferências, tá certo? As suas preferências, elas são importantes, você tem que comunicar. Muitas vezes a gente acha que o outro vai adivinhar, né, as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, mas isso é mentira. Então, comunique, coloque para fora, fale com as suas preferências. Então, uma boa técnica é ser bem objetivo. Olha, eu gosto quando parará. Olha, eu não gosto quando parará. E aí vocês vão criando essa comunicação e vocês vão trabalhando mutuamente, tá? E sempre, sempre trate o assunto abertamente e com muita leveza, gente. Isso não precisa ser tabu, isso tem que ser discutido. Poxa, afinal, seu parceiro é íntimo, vocês são íntimos. Isso tem que ser tratado, você tem que ter abertura para isso. Isso tem que ser algo leve, tranquilo, não pode ser um tabu, tá? Então, essa comunicação é a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Segundo ponto, faça um planejamento. Tem que ser planejado, tá? Nossa, doutor Caio, então quer dizer agora que eu vou colocar na agenda quando que eu vou namorar com meu marido, com a minha esposa, não sei o que tem? Sim, isso pode ajudar muito. Inclusive, existem vários estudos mostrando isso. Que você fazer um planejamento antecipado ajuda sim com quem tem essas disfunções sexuais, tá? Então, por exemplo, você pensar qual é o horário que você se sente melhor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem muita rigidez matinal, talvez pela manhã não seja um bom momento para o ato sexual. Então, se você tem muita rigidez de manhã e se sente melhor à tarde, poxa, planeje para ter aquele momento à tarde, tá? Ou o contrário, se você tem muita fadiga no período da tarde, muito cansaço no período da tarde, e de manhã você está se sentindo melhor, poxa, remaneja ali suas coisas, tal, dá aquela planejada para você ter um tempinho livre de manhã para ficar aí com o seu parceiro, tá certo? Então, veja as suas características e planeje com antecedência. Isso ajuda bastante, tá? Outra coisa, um banho quente ou uma compressa de água quente antes, né, do ato sexual também pode ajudar muito a soltar a musculatura, diminuir a dor, dar aquele relaxamento, né? Então, se você sabe, faz um planejamento prévio, você consegue ir lá, toma um bom banho quente, você faz uma compressa quente, né? Muitas vezes, até se você tem esse planejamento, você até toma um analgésico antes ali daquele momento, para estar com menos dor, né? E você só vai conseguir fazer tudo isso se você tiver um planejamento, tá certo? Então, planeje, faça um plano mesmo para você ter esse momento íntimo com o seu parceiro, tá? Outro ponto importante, prepare o ambiente. Tem que preparar o ambiente também, tá? Primeiro, aqui eu separei alguns pontos. Questão de música, né? Coloque uma música relaxante. Tem pessoas que gostam de aromaterapia, né? Tudo isso vai ajudar no relaxamento, no controle da dor, né? Quanto mais relaxado, mais à vontade você tiver, menos dor provavelmente você vai sentir, tá? Lembre-se que o ato sexual, esse momento de intimidade, é um momento prazeroso e não um compromisso, tá? Não é compromisso, é um momento de prazer. Então, crie o ambiente, crie a atmosfera, use lá a aromaterapia, quem gosta, tá? Outra coisa importante, iluminação, né, gente? Lembra que eu falei, muitas pessoas, por N motivos diferentes, estão aí com problemas de autoestima, de autoimagem. Poxa, então não vai ficar lá aquela luzona acesa, vai lá, prepara o ambiente, meia luz, escurinho, tal, luz de vela, você se sente mais confortável, se sente melhor consigo mesmo e aquilo deixa o momento muito mais gostoso, prazeroso, tá? E algo muito, muito importante é o local, tá certo? Lembre-se, muitos autoimunes aí têm comprometimento articular, joelho, quadril, pé, punho, mão, às vezes tem sequela, às vezes tem fraqueza muscular. Então não adianta lá querer fazer uma aventura, cair, bater a cabeça, quebrar a perna, torcer o punho. Não, tem que ter sempre com segurança. E por isso que preparar o ambiente é importante, né? Poxa, onde que você se sente mais seguro e mais confortável? É numa cama, é numa poltrona, é numa cadeira. Use travesseiros, né, para se apoiar, para te dar mais conforto, mais segurança. Almofadas, tá?
pense que o local ele tem que ser seguro e confortável. Então, dependendo aí da sua doença, de como você está, de alguma sequela que você pode ter, isso pode prejudicar muito em um ou outro lugar. Então, pense nisso. Muitas vezes, óbvio, vai na cama. Não, mas às vezes uma poltrona, às vezes uma cadeira, às vezes uma coisa diferente vai te ajudar mais, tá? Então, pense nisso. Tem que ser um local seguro. A gente não quer acidentes aí numa hora inadequada e tem que ser um lugar confortável, tá bom? Certo? Outra dica, use a criatividade. Tem que usar a criatividade, tem que ser criativo, principalmente aí quem é casado há muitos anos, sabe como é que é, tem que usar a criatividade. E lembrar que existem várias formas de sexo, né? Não é só o sexo tradicional, tá bom? Existem várias formas de sexo. E mais importante que o sexo, muito mais importante para o relacionamento, para a satisfação, para a autoestima, é a intimidade, tá? Então a intimidade ela é muito maior do que o sexo em si, tá bom? Então pense sempre, sexo ele vai muito além do ato sexual tradicional, né? Beijos, olho no olho, massagem, tudo isso comprovadamente aumenta um hormônio chamado ocitocina e esse hormônio reduz a dor. Olha só que interessante. Então ter todo esse momento de intimidade comprovadamente ajuda no controle das suas dores, tá? Importante, capricha, leva tempo nas preliminares, vai com calma, não precisa ter pressa. Como eu falei, não é um compromisso, é um momento de prazer, é um momento de aproveitar com aquela pessoa que você gosta, tá? Então não tem pressa nas preliminares, vai com calma, sem horário, tá certo? Pessoal aí, né, as mulheres, os homens que têm algum problema com lubrificação, principalmente síndrome de Sjögren, algumas pacientes com lúpus, use e abuse dos lubrificantes, tá? Então, todos aqueles lubrificantes à base de água, eles podem ser usados à vontade, não tem problema nenhum, tá certo? Inclusive, eles vão te proteger, diminuir a dor, tá? Só cuidado com aqueles que têm muita frescurinha, assim, né? Cheiro, não sei o quê, produto que formiga, que não, essas coisas não. Vai no básico ali, para não ter problema, não ter alergia, não machucar, mas use e abuse dos lubrificantes, tá bom? E descubra a melhor posição para você, tá? Então, muitas vezes, por conta da sua dor, das suas sequelas, de alguma limitação, existe alguma outra posição que vai funcionar muito melhor para você, tá? E, inclusive, eu trouxe aqui para vocês sabiam que existe um guia de posições sexuais para o paciente reumático? Pois é, existe sim um guia elaborado especialmente sobre posições sexuais para o pessoal, para os pacientes autoimunes que têm doenças reumáticas. Eu vou compartilhar aqui, ó, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, peraí. Vou colocar aqui, equipe, ó, o link do guia, se vocês puderem colocar para mim no chat. Esse link aqui, ó, é o guia de posição sexual para doentes autoimunes, para pacientes reumáticos, tá? Então foi desenvolvido na Inglaterra, foi adaptado aqui para o Brasil, tá? E dá várias ideias aí, por exemplo, para quem tem dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril, não sei o quê. Então tem várias sugestões de posições sexuais que podem funcionar para vocês, tá bom? Olha lá aqui então, ó, tá no chat o link aí para vocês acessarem esse guia, tá bom? Certo? E por fim aí, a questão da imagem, da autoimagem e da autoestima, tá? É importante trabalhar também na questão da autoestima. Pessoal, só para reforçar uma coisa aqui, só para a gente não ficar na mesma página e não dar problema depois. O pessoal da equipe falou que essa aula aqui não vai ficar no arquivo da imersão, tá? Eu falei que talvez ia conseguir, mas não vai ficar lá não, certo? Só pra gente ficar a par aí, tá bom? Bom, falando aí da autoestima, então você tem que se enxergar como uma pessoa sexual, né? Você tem que entender que a sexualidade faz parte da sua vida, deve fazer parte da sua vida, tá? Então, entenda que o sexo faz parte da saúde global, incorpore essa ideia, quebre esse tabu, muitas vezes com você mesmo, tá? Se veja como uma pessoa sexual,
se veja como uma pessoa que merece ter uma boa vida sexual e veja a vida sexual como algo importante, algo fundamental para o que a gente chama de qualidade de vida, tá bom? E uma dica, assim, para finalizar essa parte de dicas, né? Pegue leve com você mesmo, tá? Não se cobre tanto, respeite o seu momento, né? Poxa, foi lá, tal, aquele momento não deu certo. Tudo bem não dar certo, tudo bem estar em crise, tudo bem não conseguir naquele momento. Depois você tenta de novo, tá? Então não se cobre tanto. Como eu falei, isso não é compromisso e sim um momento de prazer, tá bom? Tenta de novo outro dia, se prepare, faz o planejamento, prepara o ambiente, tá? Não fique com essa cobrança, porque não costuma dar certo, né? Tem que ser algo natural, tem que ser algo confortável, tem que ser algo prazeroso, tá? Não pode haver cobrança e não pode haver compromisso, né? Quando se fala de saúde sexual, tá certo? Então, trabalhe na sua autoestima, se enxergue como uma pessoa sexual, enxergue a importância, né, da saúde sexual no seu dia a dia e no seu caminho rumo à remissão, tá bom? Certo? Então essas eram as dicas práticas aí, ó, já demos mais, acho que 5, né? 5 dicas práticas aí, que vocês também podem lá usar no checklist, né? E essa aula complementar aí, secreta, a mais para vocês, que foi a pitadinha aí, a cereja do bolo do nosso conteúdo da imersão, né? Bom, vocês gostaram dessa aula, dessa aula a mais aí, abordando mais um aspecto super importante e que deve fazer parte da sua jornada rumo à emissão? O que vocês acharam aí? Vocês gostaram de mais esse super conteúdo que eu tenho certeza que ninguém nunca conversou com vocês, nunca discutiu com vocês, né? E agora, depois de toda essa imersão no sábado passado, agora essa aula extra, aula secreta, né? Eu tenho certeza que você tem bagagem mais do que suficiente para criar suas metas, criar seu plano de ação, colocar tudo isso em prática e começar a usar o nosso checklist, né? Que eu ensinei para vocês lá no sábado passado, colocar tudo isso em prática e usar o checklist no seu dia a dia para ajudar vocês aí mais do que nunca, né? Mas agora eu vou pedir licença, né, para quem estava ao vivo comigo no sábado passado, porque eu quero fazer novamente um convite para todos vocês, tá? Então, quem não estava presente com a gente ao vivo na semana passada, presta atenção aqui, porque esse convite que eu vou fazer pode mudar a sua vida. E você que já estava comigo, peço que fique mais um pouco aqui, que eu vou te mostrar umas coisas aqui inéditas hoje, que você não viu na semana passada e que eu achei importante trazer para vocês aqui, para vocês ficarem sabendo e ficarem conhecendo, né? Como eu falei semana passada, e vou reforçar aqui, né? Eu comecei lá a comunidade Zanetti lá no ano passado como um grande sonho, né? Eu queria ajudar todo o autoimune aí no caminho rumo à remissão. Esse é meu grande objetivo. Todo dia que eu entro aqui na internet, no Instagram, tudo que eu faço é pensando nesse único objetivo: ajudar você autoimune a conquistar a sua remissão, tá? E aí fomos lá, fiz a comunidade Zanetti, aquele curso hiper completo, tem lá no curso, né, o Manual do Autoimune, nas lives, tem mais que muito livro de medicina, tá certo? E eu percebi, sim, que as aulas teóricas são muito boas, ajudam muito, mas que muitos de vocês autoimunes têm dificuldade de colocar todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento em prática, né? Eu tinha lá acho que temos mais de 120 aulas que estavam lá dentro da comunidade Zanetti, que não existe mais, tá, gente? Só que vocês não conseguiam, não sabiam o que fazer com todo esse conteúdo, esse conhecimento. Eu percebi que vocês ficavam um pouco perdidos, literalmente, e não conseguiam trazer tudo isso para a prática, tá? E como eu falei, eu queria mais. Eu queria ajudar vocês, de fato, todos vocês, a conquistarem a remissão, tá? E eu queria fazer parte ativamente dessa caminhada de vocês, né? Levando vocês, pegando na mão de vocês, se fosse necessário, ao longo desse caminho, uma remissão, tá certo? E aí, ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo desses últimos meses, atendendo, acompanhando centenas e centenas de autoimunes, eu percebi que muitas vezes vocês têm a informação que vocês precisam, mas vocês não conseguem organizar toda essa informação, né? É muita coisa o tempo todo, muita gente falando, vocês ficam confusos, vocês ficam inseguros em relação ao que
deve ser feito, ao que não pode ser feito, o que fazer para conquistar a remissão, o que fazer para acelerar esse processo, né? Eu percebo vocês confusos, inseguros, com medo de errar, e tudo isso faz o quê? Faz vocês travarem, faz vocês ficarem paralisados, tá? Essa dificuldade de pegar toda essa informação, organizar tudo isso, trava vocês, paralisa vocês, tá bom? E não adianta, um autoimune paralisado não vai conquistar a remissão, gente. Como eu falo, é um processo, é um caminho. Você tem que dar um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, para chegar no seu grande objetivo, que é conquistar a remissão. Só que autoimune parado, autoimune travado, não chega na remissão, tá? E é isso que eu percebi ao longo desses últimos anos trabalhando aqui com vocês, trabalhando no consultório, depois de ter passado aí por essa experiência da comunidade Zanetti, tá? Claro, no meu consultório particular, seja presencial, seja por telemedicina, eu já faço isso, né? Eu já pego toda essa informação, já organizo e entrego de bandeja para o paciente, já dou um passo a passo. O pessoal aí que é meu paciente sabe como que eu faço no meu consultório. Eu dou literalmente um passo a passo. Ó, você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, tá? Mas, como muitos de vocês, inclusive, devem ter percebido, né? Recebi um monte de mensagem ultimamente. O paciente tentou marcar consulta comigo por telemedicina e realmente a agenda está fechada, gente. Eu não estou conseguindo atender mais porque são muitos e muitos pacientes, tá? E assim, no consultório eu não consigo ajudar todo mundo que eu queria. Tem muito mais gente, eu quero ajudar muito mais gente do que eu dou conta no meu consultório, tá? Eu não consigo estar com vocês lá na consulta o tempo todo, que é onde eu faço de fato esse passo a passo, tá? E eu sei que vocês precisam dessa ajuda e principalmente eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu posso ajudar vocês a pegarem toda essa informação, transformar em conhecimento, organizar tudo isso e aplicar e trazer um passo a passo para vocês, tá? E é por isso, inclusive, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, que eu quero mostrar algumas coisinhas. Me dá só um minutinho aqui. Peraí, aula secreta não. Aqui, ó. E é por isso que eu quero convidar você para fazer parte comigo aqui do projeto Melhor que Ontem, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? Eu não consigo ajudar todos vocês da forma como eu faço no meu consultório, tá certo? Eu não consigo trazer todos vocês para o meu consultório e não consigo fazer isso através das aulas que tinham lá na comunidade, tá certo? Mas eu sei que você precisa de ajuda e eu sei que eu posso ajudar você, tá certo? Então, é por isso que eu criei o projeto Melhor que Ontem, tá? O que é esse projeto Melhor que Ontem? Então, vamos lá, eu vou explicar. Muita gente viu na semana passada, ficou em dúvida, teve um pouco de dificuldade em entender. Metade das pessoas da imersão estão aqui agora com a gente ao vivo. Então, deixa eu explicar para vocês o que é o projeto Melhor que Ontem, que é esse convite. Eu estou convidando vocês para fazerem parte desse projeto com a gente, tá? O projeto Melhor que Ontem é um programa de acompanhamento personalizado, tá? É um programa de, presta atenção, acompanhamento personalizado que vai durar 3 meses, tá? Cujo grande objetivo desse projeto de acompanhamento é ajudar o autoimune, obviamente, a superar a doença e recuperar a qualidade de vida através de técnicas e ferramentas exclusivas que eu e minha equipe criamos, tá? Você não vai achar isso aqui em nenhum lugar do mundo. A gente criou do zero, a gente desenvolveu do zero esse projeto Melhor que Ontem, com esse único e grande objetivo, ajudar você nesse caminho, levar você para cada vez mais perto da sua remissão, tá? Então é um projeto de acompanhamento com duração de 3 meses, tá? Qual que é a diferença? Bom, na imersão, né? Qual que é a diferença entre a imersão, que é o que teve sábado passado, essa aula complementar hoje, e o projeto Melhor que Ontem, que é uma outra coisa, tá, gente? São coisas separadas. Na imersão, né? A imersão é um evento que tinha a finalidade de ensinar todo o conteúdo, trazer para você toda essa bagagem, você pegar essa bagagem e você mesmo criar as suas metas, criar o seu plano de ação e colocar em prática, tá? E, obviamente, você já percebeu isso. Com tudo que você aprendeu semana passada e hoje, você tem mais do que capacidade de pegar tudo isso, criar suas metas, criar seu próprio plano de ação e colocar isso em prática como checklist. Mas tem pessoas que querem ir além,
tem pessoas que querem algo mais fácil ainda, mais mastigado e querem algo mais personalizado, querem um acompanhamento mesmo. E é por isso que eu criei um projeto Melhor que Ontem, que é um projeto que vai durar 3 meses, em que eu e a minha equipe nós vamos te acompanhar semanalmente para te dar esse passo a passo, te dar essa instrução mastigada semana a semana e acompanhar a sua evolução, acompanhar as suas dificuldades, entender o que está acontecendo, para que você no final desses 3 meses esteja muito mais próximo, quem sabe até tenha conquistado a remissão, tá? Os dois podem ter resultados? Claro que sim. Pessoal da imersão, vocês mesmos falaram, saíram com muito conteúdo, vocês têm mais que capacidade de criar suas próprias metas, seu próprio plano de ação e colocar tudo isso em prática, tá? Mas, com certeza, quem está nesse projeto de acompanhamento comigo, com a equipe, com todas as metas pré-estabelecidas, pensadas, definidas, com material de apoio, com grupo, etc., vai chegar muito mais longe, ou pelo menos vai chegar mais rápido, ou tem uma chance muito menor de desistir no meio do caminho, tá certo? Como é que funciona esse projeto? E agora eu vou dar uma explicadinha aqui, mas depois eu vou até abrir o mapa, porque ficou meio confuso da outra vez. Eu vi que vocês não entenderam por quê? Porque é algo muito novo, é algo muito inovador, revolucionário, e tudo que é muito novo a gente tem dificuldade. Então eu vou abrir com vocês aqui o mapa da remissão do projeto e já vou mostrar, mas basicamente, como é que funciona esse projeto de acompanhamento? Nós, ao longo de 14 semanas, né, na verdade são 3 meses e meio, nós temos metas bem definidas, pensadas estrategicamente para cada semana. Aí no começo de cada semana, eu vou passar para vocês quais são as metas, vocês vão receber o mapa em PDF e vai estar lá bonitinho quais são as metas da semana, e aí nós vamos caminhando junto, sempre com a ajuda, com a tutoria da minha equipe, tá? Então veja só, eu passo as metas da semana para os participantes, né? Quem estiver nesse projeto com a gente, os participantes com auxílio do mapa da remissão começam a colocar todas essas metas em prática. O tutor, né, que é um membro da minha equipe, vai acompanhando vocês ao longo desse tempo todo. Vocês passam para a gente o feedback, as dificuldades, e a gente vai ajustando tudo isso ao longo de 14 semanas para chegar lá no final desses 3 meses e meio, vocês estarem muito mais próximos da remissão, talvez até ter conquistado a tão sonhada remissão, tá? E qual que é a grande questão, né? Qual que é o pulo do gato aqui no projeto Melhor que Ontem? É o mapa da remissão, tá, gente? Então nós criamos literalmente um mapa do tesouro, um passo a passo. E aqui eu vou querer compartilhar com vocês, porque isso eu sei que existe um pouco de dificuldade para entender, mas eu vou compartilhar o mapa aqui com vocês, porque isso é algo revolucionário, muito inovador e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou compartilhar o material mesmo aqui do mapa da remissão. Estão vendo aqui, gente? Então, ó, esse é um PDF, ó. É o PDF que todo membro aí, todo participante do projeto com a gente vai receber. Então, tá vendo? Aqui nós temos no meio como se fosse a espinha dorsal do mapa, tá? E aí começa lá na frente na semana 0, tá vendo aqui? E aí vamos até lá embaixo na semana 14, tá bom? Semana 13 e aí o passo 14, tá? E qual que é a ideia desse mapa? Então, lembra que eu falei? Na imersão, você vai criar suas metas. Aqui não. Aqui eu tô te dando a meta pronta. Fiquei meses e meses e meses pensando, poxa, qual que é a melhor ordem, qual que é a melhor meta, que forma apresentar isso, qual que é a melhor forma de desenvolver tudo isso, de caminhar para chegar mais perto da remissão no final de 3 meses. E aí eu criei esse mapa. Então, veja só, começamos aqui na semana 0, né? Qual que é o objetivo da semana 0? Conhecer a si mesmo. E aí você vai lá, passo 1, cada passo desse é feito para você executar em uma semana, né? Bom, o que nós temos na semana 0 aqui? Encontro ao vivo, que vai ser dia 24, né? Aí depois você assiste a aula 1, depois assiste a aula 2, depois assiste a aula 3. Ah, doutor Caio, mas vai ficar só em aula? Não, é porque a semana 0 é a semana para conhecer a si mesmo, o conteúdo. E depois nós temos as tarefinhas aqui, ó. Então, na semana 0, determinar o nome e o sobrenome da sua doença, identificar os possíveis gatilhos, depois de assistir a aula sobre gatilho, né?
assistir a aula sobre se tem cura ou não, enfim. A primeira semana é mais sobre autoconhecimento, tá? E aí, depois que você fizer todos esses passos, esse passo a passo que tá aqui no mapa, você, ó, parabéns, conquistou uma moedinha, completou a primeira semana, tá? Vamos para a semana número 2, a semana 1 aqui, né, do mapa, mas para o passo número 2, ou seja, começamos a parte de exercício físico, né? E veja que aqui eu te ensino um passo a passo de como começar uma rotina de exercício físico. Então você vai lá assistir a aula de exercício físico e já tem uma tarefinha para a primeira semana, depois uma tarefinha para a segunda semana, depois uma tarefa para outra semana e assim por diante, né? Depois a gente vai lá para a parte da alimentação, mesma coisa. Então, alimentação, ao longo de 4 semanas, eu te ensino através de aulas, de tarefas, de exercícios, como implementar a tal dieta do Mediterrâneo, tá certo? Depois temos a parte de saúde mental, lá na semana 11. Então, de novo, mais 2 semanas aí para você aprender sobre saúde mental. Tem aula exclusiva sobre o papel das emoções, tem aula sobre como superar o medo, a ansiedade e tristeza, inclusive com exercícios práticos, tá vendo, né? E aí no final falamos sobre a rede de apoio e também o passo a passo para você desenvolver uma rede de apoio. E aí conforme você vai completando todos esses passos, né? Esse é um PDF interativo, então assim, é a aula 1, você vai lá, clica em cima da aula 1, já abre direto a aula 1. Conquistei a meta da semana 1, passo 1. Você vai lá, clica, aparece um checkzinho. E aí você consegue acompanhando toda a sua evolução ao longo dessas 14 semanas, tá certo? E uma coisa muito importante, muito legal, veja que cada momento que a gente troca o tema, né? Então, por exemplo, aqui no começo, o tema é conhecer a si mesmo, que é aquela primeira grande área, certo? Então, temos um encontro ao vivo para eu te explicar para vocês como é que funciona o mapa, bonitinho, parará, parará, isso ao vivo, eu com vocês, cara a cara aqui via Zoom. Quando a gente entra na parte de exercício físico e termina a parte dos exercícios, temos um novo encontro ao vivo comigo. Por quê? Para ver se vocês conseguiram fazer, quais foram as dificuldades no passo a passo dos exercícios, para tentar ajudar vocês com essas dificuldades, ver onde foi difícil, onde foi fácil, o que aconteceu, tirar as dúvidas, tá certo? Então lá no final da parte de exercícios, encontro ao vivo comigo e com todo mundo do grupo. Final da parte de alimentação, mesma coisa, novo encontro ao vivo. Por quê? Nós vamos pegar todos o passo a passo da alimentação e ver se você conseguiu, se não conseguiu, qual foi a dificuldade, qual foi a dúvida, né? Ver a evolução de todos os outros participantes, todo mundo se estimular, tá bom? E assim a gente vai fazendo até chegar lá no nosso encontro final, né? No nosso encerramento, no final da semana 14, tá bom? Então veja só que esse mapa é algo revolucionário que não existe em nenhum lugar do mundo e que aqui você não precisa ficar quebrando a cabeça. Mas o que eu tenho que fazer? Qual que é a meta da semana? Eu tô perdido, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, se tá certo, se tá errado. Aqui você não precisa ter preocupação nenhuma. Eu já tô te dando semana a semana o que você tem que fazer para no final desses 3 meses você estar muito mais perto da sua remissão, talvez até ter conquistado a tão sonhada remissão, através de aulas, de tarefas e de um passo a passo semanalmente definido e comigo e com a minha equipe te acompanhando ao longo desse tempo todo. No dia a dia, o tutor, que é alguém que eu contratei só para ir acompanhando com vocês e com esses encontros ao vivo, esses 4 encontros ao vivo comigo ao longo desses 3 meses, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É que eu tinha que mostrar para vocês esse mapa, porque o mapa ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo, tá? Isso é algo que a gente desenvolveu. Ficamos um tempão quebrando a cabeça aqui, mas eu achei que o resultado foi muito legal, tá certo? Então, esse é o mapa que eu estava mostrando para vocês. Voltando aqui, né? E aí, você deve estar pensando, quem está chegando agora, quem não estava ao vivo com a gente, bom, quanto que vai custar tudo isso? E realmente, se a gente fosse calcular tudo isso, né? O grupo de acompanhamento, o curso, né? Com as aulas que estão lá dentro, esse mapa que é algo exclusivo, é nosso, tá? Nós que criamos,
os encontros ao vivo comigo, os 4 encontros e esse tutor, né, que a gente contratou para ficar acompanhando vocês ao longo do tempo, tudo isso custaria fácil mais de R$1.500, né? Vocês imaginam aí pagar toda essa estrutura, desenvolver designer, não sei o que, tutor, profissional de saúde, enfim, custaria fácil mais de R$1.500, tá? Mas nós estamos fazendo uma condição especial, por quê? Porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Poxa, eu chego aqui, dou um baita discurso, falando que eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, que eu não consigo fazer isso no consultório com todo mundo que eu gostaria, e vou vir aqui cobrar R$1.500, R$2.000, que é o que é acompanhamento, não faria sentido, tá? Então, estamos fazendo aí uma condição especial para todos vocês participarem com a gente do projeto Melhor que Ontem, né? Para todo mundo caminhar junto aí uma emissão por um valor total de 397 ou 39,60 por mês. O pessoal lá na imersão falou, nossa, doutor, é muito barato, é mais barato que um hambúrguer gourmet por mês. Pois é, gente, 12 vezes de 39, né? É mais barato que um hambúrguer que você vai pedir no iFood sexta-feira à noite. Só que olha a diferença, o hambúrguer muitas vezes vai te deixar mais longe da remissão, enquanto que o nosso projeto Melhor que Ontem vai te deixar muito, muito, muito mais perto da sua remissão, tá bom? Então, o grupo de acompanhamento, o curso com as aulas, né, o manual do autoimune que estão lá ao longo de todo o mapa da remissão com as tarefas, o passo a passo toda semana, os 4 encontros comigo e o tutor, tudo isso por 397 ou 39,60, né? 12 de 39,60, tá bom? Ah, doutor Caio, mas eu vou deixar para lá, eu vou comprar no último dia, amanhã eu compro. Amanhã não tem mais, vai acabar hoje, tá? Hoje nós estamos encerrando as inscrições, tá? Na verdade, eu vou falar com o pessoal deixar até amanhã cedo, 24 horas pelo menos, tá? Mas depois não tem mais, depois acabou, depois não tem mais, tá certo? Então, se eu fosse você, eu não deixaria, não comeria bola, porque depois lá na frente vai ter um monte de gente que participou do projeto com a gente, vai estar bem, postando selfie nos stories, esse grupo super unido, coeso, que desenvolveu esse relacionamento, melhorou pra caramba, tá fazendo exercício, implementou a dieta do Mediterrâneo, você vai ficar lá olhando de fora e vai falar, nossa, eu devia ter entrado, tá? E eu não queria que acontecesse isso com você, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não faria isso, tá? Além disso, o pessoal pediu a aula, essa aula de hoje, né, sobre a parte de disfunção sexual, eu vou dar de presente para quem entrar agora. Quem entrar no projeto Melhor que Ontem vai ganhar a gravação dessa aula de hoje, fora tudo isso que eu já expliquei, tá? Por isso que eu não vou poder liberar para todo mundo, porque essa aula de hoje vai ser exclusiva, a gravação, só para quem entrar no projeto com a gente, tá? E vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas, e até eu conversei com umas pacientes minhas hoje que vão fazer parte do projeto. Então, olha só, além dela ser minha paciente, ela também vai fazer parte do projeto, 2 delas, inclusive, tá? E aí, só para deixar bem claro, gente, esse projeto não é um acompanhamento médico, tá? Eu não vou fazer consulta médica, eu não vou olhar seus exames, eu não vou mexer nos seus medicamentos, você não vai ter consulta com um nutricionista individual, consulta com um psicólogo, não é isso, tá? A gente já elaborou todo um esquema, passo a passo, lá você tem tudo que você precisa para ser acompanhada, tá? Você ainda precisa do seu acompanhamento médico, isso aqui é algo a mais, é algo para a gente desenvolver toda aquela parte que vai além do tratamento médico e que envolve conhecer a si mesmo, alimentação, atividade física, saúde mental e rede de apoio, tá certo? Então, não é um acompanhamento médico, mas é complementar e fundamental junto com o acompanhamento médico, tá? Então, esse produto aqui, né, esse produto de acompanhamento é sobre você, sobre suas metas, sobre quem você vai se tornar, sobre alcançar, recuperar a qualidade de vida que você perdeu depois do seu diagnóstico, tá bom? É sobre sentir bem consigo mesmo e óbvio que eu sei que você quer isso e eu sei que eu posso te ajudar, tá bom? E para finalizar, né, eu sempre gosto de deixar isso porque isso é verdade. O motivo pelo qual você está pensando em não entrar com a gente é justamente o motivo pelo qual você deveria entrar nesse grupo com a gente, tá? Ah, eu não sei se eu consigo cumprir as metas. Pois é,
É justamente por isso que eu estou te dando mastigadinho, um passo a passo, metas simples, totalmente possíveis para você fazer uma depois da outra e tá muito melhor, tá muito mais próximo da sua remissão no final desses 3 meses, tá bom? Se você não está conseguindo cumprir suas metas sozinhos, então é aí mesmo que você precisa entrar no projeto com a gente, tá bom? Obviamente tem uma garantia de 7 dias, então você pode entrar, ver o material, falar com a gente, etc. Se você não gostar, achar que não é para você, fica tranquilo, é só mandar um e-mail, a gente devolve o seu dinheiro, ressarce, se torna tudo bonitinho. Não precisa justificar, não precisa explicar nada, é só falar, doutor Caio, não é para mim, não quero participar mais durante 7 dias que está tudo resolvido, tá? Então não tem risco nenhum de entrar no projeto. Se você não gostar, não precisa nem explicar, a gente devolve tudo para você, tá? E, como eu falei, se não entrar agora, vou falar com o pessoal da equipe para deixar mais 24 horas aberto para entrar. Depois disso, encerrado, tá? Por quê? Porque aí eu vou me dedicar 110% para os participantes que já estão lá comigo. Já tem um monte de autoimune que estava na imersão semana passada, que entrou e vai estar comigo. E a partir desse momento, 24 horas a partir de agora, a hora que fechar as inscrições, eu vou me dedicar 110% para eles durante esses 3 meses. Então, não vai mais ter projeto Melhor que Ontem por esse valor e pelo menos não pelos próximos meses, tá? Nem sei se a gente vai conseguir abrir isso de novo, porque realmente é bastante trabalho, muito esforço, muita dedicação. Então, aproveita, 397, promoção especial aí, ou 12 de R$ 39,60, que é menos que o hambúrguer gourmet e vai te levar muito mais perto da remissão, tá bom? Certo? Então vamos com a gente para o projeto Melhor que Ontem, um projeto de novo inovador, que eu acho que vai revolucionar literalmente esse mercado, né, dos autoimunes aí e pode mudar a sua vida para sempre, tá? Eu acredito de fato nisso, senão eu não estaria aqui fazendo todas essas aulas, material, construindo, desenvolvendo, pensando, ficando meses com a equipe, reunião até 1, 2 da manhã para criar isso para você, tá bom? Então, se você quer fazer parte aí com a gente, só tirar uma foto do QR Code ou clicar no link que está aqui no chat, tá bom? E vem fazer parte com a gente, que vai valer muito, muito, muito a pena. Já tem um monte de gente lá com a gente, todo mundo animado, todo mundo não vem na hora de começar. Terça-feira, dia 24, nossa primeira aula ao vivo, onde eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como é que sai desse mapa, entrar no grupo, falar com o tutor, todo mundo se apresentar. Então, a partir de terça-feira que vem, a gente começa aí esses 3 meses que você vai saber exatamente o que tem que fazer, o passo a passo, para você dali 3 meses estar muito mais perto da sua remissão, tá bom? Vem com a gente que vai valer muito a pena, vem com a gente mesmo, tira a foto aí do QR Code, clica no link, tá bom? Certo? Olá, ótima live, sempre deveria ter clones do Dr. Caio pelo Brasil. Será que vocês aguentavam clones do Dr. Caio? Será que a Jéssica aguentava clones do Dr. Caio? Olá, Alzira entrou, avante! Se é para o bem de todos ó, aqui, da Vânia eu gostei. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que entrem. Gostei, vou usar a sua, hein, Vânia? Muito bom. Muito bom, gente. Vamos lá, queria que todos vocês estivessem comigo. Que vai ser muito bacana. E para quem não estava comigo, quem não puder participar com a gente, obviamente, vocês têm todas as ferramentas mais que suficientes aí para caminhar nessa jornada com tudo que vocês aprenderam ao longo da imersão semana passada, hoje e com o checklist, tá bom? Quem mais aí? Quem mais que está animada? Entrem, meus amigos autoimunes, vamos nessa conosco, lutarmos juntos, olha lá, muito bom! Podia ter um grupo melhor que ontem no Facebook para interagirmos. Isabelle, vai ter o grupo no WhatsApp, tá bom? O grupo dos alunos, né, dos participantes do projeto, vai ser no WhatsApp, porque toda semana eu vou mandar lá o áudio com as instruções, o tutor, né, que é esse profissional que vai acompanhar vocês, vai entrar em contato pelo grupo, pelo WhatsApp, porque o Facebook é muito distante, ninguém entra mais direito no Facebook. Justamente por isso que a gente mudou, nós estamos fazendo algo mais moderno, mais próximo, mais dinâmico. Então o grupo é pelo WhatsApp, tá bom? Oswaldina, adorei a aula, eu quero. Então entra com a gente, Oswaldina. Quem mais? Doutor, quem ainda não fechou o diagnóstico, seria interessante comprar?
Então, Gabriela, assim, se você, vamos supor, né? Se você já tem certeza que tem uma doença autoimune da reumatologia, mas ainda não sabe exatamente qual é a doença, sim, com certeza vai te ajudar muito. Por quê? Porque esse passo a passo, tudo que eu ensinei na imersão e que eu vou destrinchar passo a passo, tintim por tintim, no projeto Melhor que Ontem, serve para todos os autoimunes aí, as doenças autoimunes da reumatologia. Então, por exemplo, doutor, eu estou em dúvida, meu médico ainda não confirmou se eu tenho lúpus, Sjögren ou artrite reumatoide e tal. Com certeza vai te ajudar, porque tudo que tem lá no mapa, tudo que nós vamos ensinar, todo o passo a passo funciona para todas essas doenças, tá? Então, se você tem certeza que tem uma doença autoimune, só está na dúvida qual é a doença, com certeza isso vai te ajudar muito, tá bom? Certo? Sou sua paciente, tivemos uma consulta. Então sou eu que não fechei ainda? Desculpa, realmente de cabeça assim eu não me lembro, tá? Então eu preciso acelerar o processo aí e fechar seu diagnóstico. Quem mais? Quem mais? Estou lá, doutor Caio. Muito bom, Oswaldina. 2 pacientes minhas hoje que eu atendi falaram que entraram no projeto com a gente. Bom, gente, era isso, né? Então, deixa eu voltar aqui na tela, pedir pro pessoal parar de compartilhar. Beleza. Era esse o convite que eu queria, né? De novo, encerrando agora pela segunda vez a nossa imersão, essa aula extra. Gostei muito desse evento, achei que foi muito proveitoso, muito bacana. Essa aula aqui de hoje foi uma novidade para mim, eu nunca tinha dado aula sobre disfunção sexual, etc e tal, apesar de ser um tema tão importante. Que bom que vocês gostaram. E de novo fazer o convite aí para participar desse projeto Melhor que Ontem com a gente, tá bom? Que vai ser muito bacana, a gente está se dedicando muito e tenho certeza que vai ajudar muito você autoimune a chegar muito mais perto da sua remissão, tá bom? Tirem foto do QR Code que nós vamos encerrar a live aqui, senão vocês vão perder, não vão conseguir mais, tá bom? Mas depois qualquer coisa, lá nos grupos, né, a gente vai mandar os links também. Se tiver alguma dúvida, né, ainda em relação ao projeto, forma de pagamento, que pode ser Pix, boleto ou cartão de crédito, tá? Qualquer dúvida em relação ao projeto, pagamento, dificuldade, pode mandar um e-mail para o endereço suporte.drcaiozanetti@gmail.com, tá? Que minha equipe vai te ajudar. Então, suporte.drcaiozanetti@gmail.com. Se ficar alguma dúvida, manda lá. Tira aqui foto do QR Code e a gente vai conversando. E para o pessoal aí, olha lá, Oswaldina, pode entrar, ele é nota 1000. É isso. E para o pessoal que já está dentro do nosso projeto Melhor que Ontem, sejam muito bem-vindos. Terça-feira, dia 24, a gente tem nosso encontro cara a cara, tete a tete, para a gente começar essa jornada que vai mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo, sempre um grande prazer. Segunda-feira temos live sobre ansiedade, hein, gente, tá bom? Grande beijos, abraços, boa noite, se cuidem e a gente se vê segunda-feira. Tchau, tchau! Pois é, existem vários locais secretos no nosso corpo aí onde a psoríase pode aparecer e que muitas vezes, se a gente não procurar com bastante atenção, com bastante detalhe, a gente não... Pois é, existem vários locais secretos no nosso corpo aí onde a psoríase pode aparecer e são aquelas lesões de pele muito típicas, né? Igual a gente vê no Google. No Google é aquela maravilha. Quando chega no consultório, eu estou suspeitando que uma mulher tem artrite psoriásica, eu peço para ver a unha, tá lá, aquela unha vermelha, bonita, total, né? Então, às vezes, quando chega no consultório, eu estou suspeitando que uma mulher tem artrite psoriásica, eu peço para ver a unha, tá lá, aquela unha vermelha, bonita, total. Esse tema caiu como uma luva para mim. Pois é, olha lá. Aqui ainda tá como começaremos em breve. Tairine, eu acho que o seu vídeo está um pouco atrasado. Pegue embaixo, medicamentos podem desregular todo o ciclo menstrual, né? Doença ativa, corticoidose alta, troca de anticoncepcional, né? Por exemplo, quando a mulher com lúpus, usa o anticoncepcional com estrogênio,
a gente faz o diagnóstico, tem que trocar o anticoncepcional, isso também bagunça muito o ciclo menstrual, né?